O mundo não deixa de continuar na sua grande caminhada para a estupidez, ignorância e brutal desconhecimento de tudo. Nós estamos caminhando para a era das trevas. Nós estamos voltando a mais pura burrice generalizada. E agora, o que eu já tinha previsto e agora está acontecendo é o crescimento do movimento anti-vacina aqui no Brasil. Isso mesmo, pessoas que são contra vacinas. Claro que isso não é novidade. No início do século XX, houve a chamada revolta da vacina. Com o apoio da imprensa, as pessoas se revoltaram contra receber injeções para se imunizarem da febre amarela e outras doenças. Uma campanha organizada por Oswaldo Cruz e que transformou a vacinação em algo obrigatório. Começou a lei do bota abaixo. Tudo tinha que ser limpo, barracos podres, casas imundas, tudo era invadido e limpado tudo. Os agentes sanitários chegavam quebrando geral e botavam realmente tudo abaixo. Toda aquela imundície no Rio de Janeiro começou a ser limpa. E isso, coitadinho dos pobrinhos, recebeu uma grande campanha contra isso por parte da imprensa, porque jornalistas entendem muito menos de ciência. Agora, um outro bando de idiotas resolveu lutar contra a porcaria da vacina, porque vacinas causam mal, vacinas causam autismo. Vacina não causa autismo. Autismo é uma doença genérica que afeta o desenvolvimento e ataca os neurônios espelho. Sua vacina não pode fazer nada para causar autismo. Mas não, as pessoas são burras, estúpidas e ignorantes, como eu sempre digo, e preferem ouvir e dar atenção a uma droga de postar no Facebook, a um infectologista, a um médico ou qualquer profissional de saúde minimamente inteligente. Ou seja, todos eles. Enquanto isso, o pessoal dá ouvidos a doulas. Eu já tinha falado sobre doulas na parte de parto humanizado, onde é muito cômodo levar para casa e ficar segurando a mãozinha e sim sua presença nas salas de parto, atrapalhando médicos de verdade. Isso está causando um grande problema. Aí ficam um bando de imbecis impedindo das suas crianças serem imunizadas. Deixa eu explicar como é que funciona uma vacina. Você deve ter estado no ensino fundamental e deve ter aprendido alguma coisa lá, pelo menos eu espero. E lá você aprendeu, pelo menos eu espero, que existem dois tipos de vacinas. Uma com agentes infecciosos mortos e outros atenuados. O seu sistema imunológico não sabe muita diferença entre um e outro. Então o que ele faz? Isso estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos para combater estes agentes infecciosos. O que não foi dito bem é como é o mecanismo. O mecanismo é que não adianta você se vacinar. Toda a população tem que ser vacinada. Porque nós temos uma coisa chamada seleção natural. E quando você tem seleção natural, você tem corpos vivos evoluindo para vencer barreiras, certo? É errado, o nome disso é lamarquismo. O que nós temos são algumas cepas que são atacadas por um agente que vai detonar geral. Se tiver um pouquinho mais resistente, e isso será selecionado, vai fazer com que ele gere descendentes. E esses descendentes terão essa mesma resistência. Se você tiver um corpo que não estiver vacinado, aquele agente infeccioso vai se alastrar ali e ele vai gerar descendentes. Se tiver mais pessoas infectadas, mais vai ter essa taxa de evolução. Daqui a pouco a vacina não vai servir de nada. Isso porque aquele agente infeccioso estará desenvolvendo resistência. Aí os grandes laboratórios e centros de pesquisa estarão batalhando para encontrar outros tipos de vacinas. A vacina que você tem hoje não é a mesma que o Oswaldo Cruz usou. São vacinas melhores, são vacinas adaptadas para os agentes tipo febre amarela. Não é a mesma doença, não é o mesmo anticorpo, não é o mesmo sistema imunológico que está trabalhando ali, porque o agente infeccioso é diferente. Então, quando você tem uma grande quantidade de crianças e várias delas deixam de tomar a vacina, o que acontece? Daqui a pouco a população de agente infeccioso crescerá tanto
que aquela vacina será inútil e ele continuará alastrando mais. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde, enquanto aqui no Brasil o sarampo foi erradicado, nos Estados Unidos está aparecendo focos de sarampo e vai aparecer mais doenças assim. A poliomielite foi erradicada aqui no Brasil, assim como a varíola. O último caso de varíola foi na década de 70 e hoje nós simplesmente erradicamos essa terrível doença. Mas graças a estes imbecis que ficam sem tomar a doença, basta ter um vírus da varíola que pronto, ela vai começar a se espalhar geral. E a varíola é muito infecciosa e é muito violenta. Mas ninguém pensa nisso, porque essas doulas acham que sabem alguma coisa. Gente que diz que pesquisou durante uns 3 meses e acha que sabe mais do que pesquisadores que estão há anos pesquisando vacinas. Um bando de idiotas que mal tem um ensino médio, se tiver, e deve ter colado na prova, acha que podem aprender alguma coisa em página de Facebook, blog de vacina. Quais são as pesquisas que eles apresentam? Quais são os trabalhos acadêmicos? Ah, sim, nenhum, porque a grande máfia da companhia farmacêutica, porra nenhuma! A companhia farmacêutica não está nem aí. É simplesmente burro, estúpido e irresponsável dizer que a grande companhia farmacêutica está por trás disso. Se o Brasil produz vacinas, isso pode casar muito bem nos Estados Unidos. Mas por que essas empresas antivacinas não mostram seus trabalhos acadêmicos? Tratam como homeopatia. Homeopatia é uma bosta que não serve pra merda nenhuma, sem nenhuma comprovação científica. E eu culpo vocês, universidades, por terem um curso de homeopatia. Mesmo porque nem é culpa das universidades, já que esse lixo é uma especialidade médica reconhecida desde a década de 80. Sem nenhuma comprovação. Tipo, isso é insano. Ah, porque as companhias farmacêuticas lucram muito. Ah, o lucro das companhias que vendem remédios homeopáticos é na ordem de bilhões de dólares. Não tem nenhum pobrinho, não tem nenhuma tia lá mexendo um chazinho no fundo de quintal. Não, isso é um lucro de bilhões de dólares por um efeito que não tem efeito. Cadê os trabalhos científicos? Show me the paper. Mas eles não têm paper. Eles não têm documentos. Ao contrário, o que mais tem é trabalhos científicos provando que aquela porcaria não funciona. Mas naquela síndrome de Davi versus Golias, acham que não, isso é tudo uma conspiração. Meu Deus! Se vocês querem se encher de homeopatia e não tomar vacina, o problema é seu. Tipo, eu não estou nem aí se você morre por causa disso. O problema é que você, seu imbecil, está contaminando outras pessoas. Mas é isso que você quer. Desde quando você se preocupa com outras pessoas? Você é apenas um imbecil que quer tirar onda de saber mais do que os outros, porque você foi o único que saiu da Matrix. Você é o único que viu a verdade. Não, você é um ignorante. Eu aposto que vai aparecer aqui nos comentários algum retardado que vai dizer assim: mas o tio do primo do cunhado da minha avó foi curado com homeopatia e não tomou vacina e está muito bem. Bom, já sabe que eu vou querer o trabalho acadêmico, certo? Então, antes de você comentar, traga os links. Porque senão você vai passar vergonha na frente de todo mundo, porque eu vou lhe humilhar. Pois é, eu já estou lhe avisando. Depois não diga que eu não avisei. Depois não vai ficar chilicando aí, reclamando da vida. Já sabe que eu vou pedir o trabalho científico. Se você não tiver, por favor, não comente. Eu estou sendo um cara legal, estou poupando você de constrangimento. O mais irônico de tudo isso é que o pessoal de antivacina só é tão saudável assim graças à vacina. Suas crianças não estão sendo atacadas porque as outras estão imunizadas. Isso não vai durar. Isso não vai durar por muito tempo. Vamos ter exatamente o que tivemos durante os surtos de peste negra. Vamos ter os mesmos que nós tivemos quando houve a gripe espanhola. É isso que vai acontecer. Bem-vindo ao desespero. Esse é André do seu ceticismo.net e sai daqui de perto de mim com essa tosse sem ter sido vacinado. Bom, você agora já sabe o quanto você deve temer com esses malucos antivacina. Então, espalhe a informação. Divulgue ciência. Não fique preocupado batendo cabeça com bosta de terraplanista. Há muita informação para ser divulgada, informação de verdade. E há muitos grupos
muito mais perigosos do que um retardado que quer chamar a atenção dizendo que a Terra é plana. Obrigado por terem assistido.